Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à oitava aula de Geologia Global, esse primeiro vídeo, tectônica, magmatismo e sedimentação de orógenos colisionais. Os orógenos colisionais que a gente vai ver, tanto exemplos atuais, exemplos paleozoicos, quanto exemplos um pouquinho mais antigos para ver como que toda essa interação, como que a dinâmica dessa colisão entre duas placas tectônicas, qual que é o resultado final disso? Logicamente, assim, quando a gente pensa em orógeno colisional, a primeira coisa que vem em mente é o Himalaia, o orógeno colisional do tipo himalaiano, essa formação enorme de cadeias de montanhas, essa feição topográfica absurdamente marcante, que é o resultado de grande esforço tectônico, que realmente gera não só um desarranjo, um desequilíbrio em termos de pressão e temperatura, mas também um desequilíbrio topográfico, que fica exposto, que ele fica refletido nessa grande cadeia montanhosa, que aliás os Himalaias vão embora até para os Alpes afora, a gente vai falar um pouco mais deles no vídeo 4 dessa aula aqui. Então a gente começou no ciclo de Wilson nos estágios de uma estabilidade, um rifteamento, o rift pode virar um aulacógeno ou desenvolver uma oceanização. Na última aula a gente passou pelas partes acrecionárias, já uma margem destrutiva, e agora a gente vai chegar, depois de consumir o oceano, chegar na parte colisional. Lembrando sempre que a gente tem os tipos de orogenia com o tipo de subducção. Se for litosfera oceânica sobre litosfera continental, a gente vai ter a formação de um arco magmático e depois uma colisão entre dois continentes. Mas eu posso ter uma subducção de litosfera oceânica em litosfera oceânica e eu vou só adicionar um terreno aqui, eu vou adicionar só o meu arco de ilha. E a gente vai até ver pelo conceito de orogenias episódicas, é razoavelmente comum quando tem um grande oceano, que a litosfera oceânica vai quebrando em diversas partes, em diversas porções onde ela está um pouco enfraquecida, e tem uma série de acreção de pequenos arcos de ilha antes da grande colisão. Um exemplo muito bom disso é aqui nos Apalaches. Os Apalaches, eu vou falar um pouco no vídeo 3 ou 4 dessa aula, ele tem uma região aqui que foram diversos arcos de ilha, o Taconiano, eu esqueci o nome do outro agora, que veio juntando, consumindo um oceano, até juntar com o Pangeia, que foi na época do grande continente, quando estava tudo unido. Essa porçãozinha aqui estava mais ou menos próxima dessa aqui, de Marrocos, Mauritânia. Então, esse mapa mundi aqui tem as principais cadeias acrecionárias, aqui pegando toda a região andina, entra na falha de San Andreas e continua aqui no Círculo de Fogo do Pacífico. E também a parte colisional, a atual colisional que a gente vê aqui, toda a região himalaiana chegando nos Alpes. E eu vou falar na aula também alguns outros exemplos. Vou citar um exemplo brasileiro, que é uma área que eu já estudei um pouco mais tempo e eu tenho muitas fotos, então dá para ter uma noção de como cada componente tectônico fica após a colisão, sobre essas condições de pressão e temperatura que a gente vai chegar daqui a pouco. Também citar essa região aqui dos Apalaches, porque foi onde o Wilson definiu o conceito de herança tectônica. É legal mostrar um pouquinho daqui. Então, de exemplos, além desta região aqui do Brasil com a contraparte africana, que foi na época da amalgamação do Gondwana, vou falar também dos Apalaches e de exemplo atual dos Alpes e dos Himalaias, principalmente. Mas antes vamos ver todos os conceitos tectônicos, todos os ambientes petrotectônicos envolvidos. Como eu tinha comentado, quando você junta duas placas, todo esse esforço, toda essa deformação, ela fica refletida de uma forma fantástica na topografia. Aqui a gente pode ver todo o cinturão da cadeia himalaiana. Os Alpes é a mesma coisa, os Alpes é um surgimento devido a um orógeno colisional absurdamente recente, absurdamente moderno também, e todas essas feições montanhosas fantásticas, realmente as maiores montanhas da Terra estão associadas à orogenia colisional, seguido de pertinho pela orogenia acrecionária dos Andes, mas não tem nada perto do Everest, da parte do Himalaia. O que é interessante é que no Himalaia, ali pertinho do Everest, a gente tem lascas ofiolíticas, tem lascas de fundo oceânico, do lado
do Everest, assim, num dos picos mais altos, não é o mais alto, que o mais alto é o Everest, mas logo do ladinho já tem lascas ofiolíticas a uma elevação de mais de 7.000 metros. Uma curiosidade, algo que é interessante, é que o Everest ele tem um pouco mais de 8 quilômetros e parece uma montanha muito alta, realmente é, mas ele é minúsculo quando a gente compara com o Monte Olimpo. O Monte Olimpo em Marte, aqui está em escala, tanto Marte quanto a Terra, e também logo ali atrás está em escala o Everest, com o pico nevado, com o Monte Olimpo atrás dele. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de elevação no solo marciano, na geodésia marciana. Então, o que é interessante pensar é por que Marte, um planeta menor, consegue manter uma montanha dessa envergadura, já que lá não tem, pelo menos que a gente saiba, um tectonismo ativo igual tem aqui, porque o Everest só está desse tamanho graças ao tectonismo ativo. Porém, esse tectonismo ativo leva ao outro controle topográfico, porque é graças a esse tectonismo ativo que uma litosfera tão espessada quanto a de um orógeno colisional fica também muito densa e acaba que começa a ter uma subsidência, uma compensação isostática. Você está com algo muito pesado, uma aglomeração de massa ali e começa a puxar. Tirando isso, a gente tem os outros fatores clássicos, que aqui tem muito vento, aqui tem um intemperismo químico. A partir do momento que a gente gerou esse Everest, causou um desequilíbrio topográfico enorme. Então ele começa a ser erodido de tudo quanto é forma e ainda tem toda essa raiz de litosfera profunda devido ao orógeno colisional que também está puxando para baixo. Então é muito difícil a gente fazer uma montanha muito mais alta do que o Everest com a dinâmica atual da Terra. Continuando só para ver a anatomia geral, saindo de uma etapa acrecionária e chegando na colisional, enquanto durante a subducção a gente tem toda essa zona de trincheira aqui, quando junta um cráton A com um cráton B ou um continente A com um continente B, a gente vai ter a região da zona de sutura. Nessa zona de sutura que a gente vai ter, por exemplo, os ofiolitos, os remanescentes ofiolíticos, porque é aqui que eu consumi toda a litosfera oceânica, nessa região aqui dos dobramentos e empurrões, que pode sair alguns remanescentes, algum resto de ser obductado, ser obduzido. Aqui do lado, enquanto eu estou comentando isso, ali logo em cima, está mostrando toda a parte da Índia consumindo o Tétis até colidir com a placa eurasiática. E mais para frente eu vou mostrar no mapa do Himalaia, fica fantástico, porque exatamente nessa regiãozinha da sutura, que é onde ficou todos os remanescentes sofiolíticos com os plagiogranitos associados, gabbro e até os sedimentos de fundo de litosfera oceânica. Então, continuando um pouco mais, a gente chega aqui numa anatomia em perfil. Depois que a gente juntou os dois continentes, depois que o continente A e o continente B estão acrescidos, juntados por essa zona de sutura aqui, a gente vai ter uma cadeia montanhosa muito elevada ao centro, que é esse reflexo. Nessa cadeia montanhosa aqui, nessa porção, é onde eu vou ter o núcleo metamórfico anatético do meu orógeno. Nessa região é onde vou ter a pressão mais alta, a temperatura mais alta, e isso vai se propagando tanto para um continente quanto para o outro, no metamorfismo, saindo de uma face granulito, dissipando de uma forma concêntrica para faces anfibolito, até chegar na xisto verde, por fim até questões de zeólita um pouco mais fracas. Saindo do núcleo metamórfico anatético aqui, essa grande estrutura em flor que forma o orógeno colisional, a gente vai ter tanto para um lado quanto para o outro a frente de dobramentos e empurrões. A gente vai ter toda essa parte deformacional avançando para cima dos dois crátons. Então a gente vai ter numa região estável, com toda a porção de litosfera orogênica deformada, jogando frentes de cobertura deformada para cima das regiões cratônicas, tanto de um lado quanto do outro. A parte de classificação de orógenos, tanto acrecionário quanto colisional, a gente já tinha visto tanto quanto intercratônico entre dois crátons, intracratônico quando tem um aulacógeno, que depois ele é fechado, que ele é invertido, assim como confinado, quando ele é todo
circundado por regiões cratônicas, mas tem um formato um tanto quanto peninsular e a região orogênica se desenvolve aqui. Eu vou falar tanto dos intercratônicos quanto dos confinados e falar um pouquinho também de intracratônico mais para frente. Sobre a classificação geral, tanto quanto organização, interação de placas, arranjo e organização e nível de preservação, tem esse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui. Eu tô com cara de bravo nesse vídeo aqui do lado no print que eu tirei, mas só para ter uma noção, tá toda essa classificação nesse vídeo mais detalhada. E o que eu vou colocar aqui, que após a colisão, detalhar um pouquinho a mais aqui, a classificação pelo arranjo passa a ter muita importância, porque as diferenças reológicas na litosfera vão limitar o orógeno. Se tem ou não tem uma litosfera cratônica, qual que é a espessura do orógeno, se ela é mais fria e resistente, a tendência é formar um orógeno um pouco mais estreito, porque não consegue propagar a deformação. Se a litosfera está mais quente, a tendência é a deformação se expandir, podendo ser até mais de 3.000 quilômetros. Para se ter uma noção em termos de escala, um orógeno estreito, ou seja, numa litosfera fria e resistente, ele varia entre 100 e 400 quilômetros. Então é um estreito, assim, em termos geográficos, é pequeno. Um orógeno quente, onde pega uma litosfera orogênica que absorve a deformação, pode se propagar entre 1.000 até 3.000 quilômetros, esse far field stress, esse esforço de longa duração. Mas mesmo numa placa, assim, a regra, eu não posso pegar e virar assim, o Himalaia, ele é de uma interação de placa única, então ele vai ser sempre de uma deformação expansiva, vai ser sempre uma placa quente. Não. As placas muito grandes, a gente já viu nos Andes na aula passada, a placa muito grande, ela vai ter muita variação na morfologia do orógeno. O próprio Himalaia, eu vou dar uma passada depois geral, dá para ver pelo Google Earth, você já vê que na região dos Himalaias tem hora que ele é absurdamente expansivo e tem hora que ele vai ficando bem estreitinho. Esse aqui do lado é um exemplo de um arranjo oroclinal, já bem desenvolvido no Variscano, no oeste da Europa. Então, assim, para ver como que chega nesse tipo de arranjo aqui, vamos entender as tensões que levam a cada um. O campo de esforço e as variações, eles começam antes da colisão. Os campos gerados nas interações entre placa, a gente tem que levar em consideração que pode existir deformações em arcos compressionais, ou seja, lembra da última aula, se eu tenho um flat slab com pequeno ângulo de subducção, meu esforço vai se propagar lá para dentro, ou seja, a placa que vai colidir ainda já vai ter toda uma heterogeneidade dela e forma de absorção dos esforços. Isso vai variar muito nos Andes peruanos, por exemplo. O slab está bem de baixo ângulo, seria bem um slab horizontalizado, e essa deformação vai indo até Manaus, ou seja, caminha mais de 2.000 quilômetros de distância. E ainda tem outras coisas, porque a litosfera continental ela já é absurdamente heterogênea. Quando eu estou subduzindo uma placa, eu posso encontrar terrenos exóticos, como platôs, como uma cadeia mesoceânica, uma hora que pode ser subduzida, a parte que a gente chegou a ver um pouquinho também ali da falha de San Andreas, como ela se desenvolveu. Então tudo isso tem densidade, dimensões diferentes, vão ser mais complexos de subduzir e podem se obduzir, ou seja, podem formar lascas ou fiolíticas, e tudo isso vai interagir no campo de esforços para ver se, quando der a interação de placas, se tudo que está de um lado e de outro, se é quente, ou se ficou mais frio, ou se ficou mais espessado. Esse campo, o alcance do campo de esforços na colisão, também vai variar com o estilo de rocha que vai receber o impacto. Por exemplo, nos Himalaias, a placa indiana, ela é puramente cratônica, ela tem uma quilha muito profunda. Enquanto isso, a eurasiática, ela é principalmente orogênica. O cráton está lá longe, o cráton está lá em cima. Então, quando tem um impacto, a propagação dos esforços é gigantesca para dentro da placa eurasiática.
Isso daí tem uma variação enorme realmente, dependendo do tipo de interação, o tipo de placa, o tipo de material que está se colidindo. Depois que a colisão se estabelece, é o encontro máximo, né, a interação entre as placas, a convergência pode continuar. Ou seja, o sigma-1 pode continuar. Eu tenho uma massa gigantesca aqui, que já foi, a subducção acabou de consumir a litosfera oceânica, e eu juntei dois continentes numa massa gigantesca. E isso daí eu vou gerar algo absurdamente instável. Eu estou com a litosfera continental, que é menos densa que a oceânica, formando uma cadeia montanhosa absurdamente em desequilíbrio, tanto topográfico, quanto de pressão, quanto de temperatura. E se eu continuo apertando, o material vai querer sair para algum lado. E aí a gente entra com a tectônica de escape lateral de massa. Isso daí é, a partir do momento que eu forcei demais muita massa toda num canto, ela não tem como mais sair para cima, meu sigma-1 continua pressionando de um lado e de outro, ela tende a escapar lateralmente. Aqui no Brasil, tem alguns exemplos desse escape lateral de massa. Esse é um mapa da América do Sul, um mapa de relevo. Aqui está delimitado o Brasil, com suas regiões cratônicas em verde. Em cinza estão as bacias e sinéclises fanerozoicas. Aqui uma sinéclise já que vai do Paleozoico, um pouquinho mais antiga, que é a bacia do São Francisco. E em vermelho, que é o interessante aqui, que são alguns exemplos de orogenia. Por exemplo, aqui no Nordeste, que a gente tem a província Borborema. Olha como a tectônica de escape atua. Aqui são os lineamentos estruturais principais. A tectônica de escape foi tão intensa na região da Borborema que fez um arranjo do estilo mosaico. Começou a jogar zona de cisalhamento para todo lado e colocar um terreninho exótico do lado do outro. Então aqui tem uma classificação pelo arranjo, como ele vai se desenvolvendo, desde começar num linear simples, começando a ficar emparelhado, começa a ter deflexões de oroclinais, até ter um trapeamento, ou seja, até você começar com armadilhas nesse trapeado e começar a realmente falhar em grandes zonas de cisalhamento e desenvolver o que seria o estilo de mosaico. Para a gente ver o que seria um modelo linear, aproximadamente, esse daqui é o leste de Minas, a gente vê toda uma região razoavelmente linear, começando a ter uma deformação aqui, enquanto no Nordeste a gente já teve um escape muito mais intenso, já formou diversas zonas de cisalhamento, e o arranjo agora tem mosaico. A gente colocou um monte de terrenos emparelhados um ao lado do outro. Isso é muito parecido com o que vai ter um pouquinho mais para sul aqui, na continuidade da província Mantiqueira, indo para o lado de Rio de Janeiro, um pedaço de São Paulo, inclusive. Então essa é uma ideia inicial para ver qual que é o arranjo de um orógeno colisional, qual que é toda a complexidade, e a partir agora do próximo vídeo eu vou entrar nos ambientes petrogenéticos e em seguida nas rochas associadas a cada ambiente. Valeu!